Pessoal, tiraram o Palmeiras da próxima fase da Copa do Brasil. A arbitragem foi muito péssima, né? Foi preciso hoje a mídia se comover com tudo isso, mas não tem jeito. Acabou a partida, mas o Palmeiras mostrou que tá voltando, que é um time muito valente. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou, então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês nos ajudem a chegar à marca de 5 mil inscritos. Com a sua ajuda, a gente consegue chegar lá. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo? Nessa hora, a gente já sabia que nesse confronto de gigantes, um confronto que poderia ser uma final de Copa do Brasil, mas calhou que caiu na fase de oitavas de final e, de repente, o Flamengo aproveitou bem o seu momento em casa. Ontem até correu riscos, o Palmeiras sai fazendo 1-0, rapidamente se coloca no jogo, a torcida inflamada, apoiando. Mas aí o Flamengo foi assentando, foi deixando o jogo mais tranquilo, cadenciando mais. E no final das contas, polêmicas, reclamações de arbitragem dos dois lados, mas o Flamengo levou a vaga para as quartas. Levou a vaga para as quartas. Aquele primeiro jogo, né, Leirão? Aquele primeiro jogo no Maraca, meu Deus do céu. Agora, a gente estava falando antes aqui durante a semana, a prévia do jogo do Flamengo, a gente falava que o cenário ideal, o Palmeiras conseguir fazer um gol rapidinho. O Palmeiras fazendo um gol rapidinho, vai colocar pressão e vai ser um jogo bem difícil. O cenário aconteceu, né? O Palmeiras consegue fazer o gol. A saída do Maicon acho que prejudicou demais o Palmeiras, que o Maicon estava bem no jogo, porque é o cara que tem a válvula de escape ali pelo lado direito, ele tem mais dinâmica do que o Marcos Rocha. Foi um primeiro tempo completamente dominado pelo Palmeiras. O Flamengo começa a ter um pouquinho mais de controle quando a bola passava pelo pé do Arrascaeta. O Arrascaeta era o cara que às vezes tirava essa velocidade do jogo, tentava segurar um pouquinho esse ímpeto do Palmeiras. Mas assim, o Flamengo, quando ele tem sem bola, que aí fica um exemplo muito positivo pro Tite e também para os jogadores, o Flamengo também se doou bastante sem bola ontem. O Palmeiras fez um jogo muito perto do que a gente gosta, já viu o Palmeiras jogando, que é de muita intensidade, chegando no gol do adversário com uma certa rapidez, mas no final não conseguiu aí somar os gols necessários, nem para levar para as penalidades e muito menos conseguir a classificação. Agora, ele nos quebrou de novo na escalação, né? O Abel Ferreira coloca 3 zagueiros, que não era uma possibilidade tão ventilada assim, mantém o Caio Paulista como um titular ali na esquerda, deixa os 2 atacantes, não é? O Rony e o Flaco Lopes também como titulares. E aí me chamou a atenção o fato de que Zé Rafael e Dudu nem entraram na partida. Nem entraram. Agora, vamos ser justos, né, Leirão? A gente falou aqui, por exemplo, ontem, isso pontualmente do jogo contra o Flamengo. A gente falou, vai de Vanderlan, né? Dá o pro Vanderlan. A gente questionou ali a qualidade técnica e o momento do Caio Paulista, mas ele fez um bom jogo. Sim, ele se apresentou na partida. Ele fez um bom jogo. Vamos ser justos, porque a gente critica muitas vezes quando não tem um bom desempenho. Mas na partida de ontem o Caio Paulista fez uma boa partida. E ontem a gente viu que o Alan tomou aquele cartão amarelo, poderia ter tirado o jogador, o Tite, né? Correu um risco. Só que ele volta para o segundo tempo com o Davi Luiz, espelha, também coloca mais um zagueiro. Sim. E a gente viu que o Tite queria usar a vantagem conseguida no Rio de Janeiro. O Flamengo não foi tão audacioso, não foi tão corajoso e nem podia, porque estava jogando na casa do Palmeiras, num gramado sintético, sem o De La Cruz. Então o Flamengo foi lá e jogou com inteligência. Já o Palmeiras se doou, tentou ao máximo, mas eu não acho que foi só a arbitragem. Acho que faltou um pouquinho mais do Palmeiras, talvez no primeiro jogo. Eu concordo com você que o primeiro jogo ficou muito distante, né? O jogo que o Palmeiras fez na primeira partida gerou muitas críticas ao Abel, gerou muitas críticas aos jogadores, a falta de atitude. Teve até a questão de parte da torcida organizada tentando lá aquela conversa, né? Pacífica com a diretoria, com os jogadores. Muitos apontaram o dedo pro Abel por causa da atitude que os jogadores tiveram na primeira partida. Pois é, agora, os lances polêmicos são muitos, tem vários. Sim. Polêmicos porque tem discussão, não é? Sim. A gente vai discutir aqui, mas é daqui a pouquinho, porque agora vamos ouvir o próprio Abel Ferreira falando sobre a expulsão dele. Primeiro eu fiquei surpreso porque não sabia o que era. Depois, quando vi a imagem no telão, aí percebi o que é que foi. Eu já tive a oportunidade de mostrar as nossas imagens, as imagens que o Palmeiras tem, vistas de cima. Há uma falta do meu lado direito, e as imagens são claras, como tu viste, que eu não concordo. E como foi sempre uma arbitragem, sobretudo na segunda parte, onde parou muito, eu acho que era preciso coragem para arbitrar um jogo deste nível.
E quando acontece esta falta, eu viro-me na direção da minha comissão técnica e faço o gesto a dizer: o árbitro não teve coragem. O árbitro não teve coragem. Mas como te disse já, e para ficar registado, já pedi desculpa aos meus jogadores, vou pedir desculpa à minha mãe, às minhas filhas e à minha esposa. Mas em momento nenhum, eu tenho intenção, com este gesto, de ofender quem quer que seja. Até porque a imagem que tu tens e que tu viste, que eu te mostrei, é muito clara. Faça o que fizer, as câmaras estão sempre viradas para mim. Pena que a expulsão só venha 3 minutos depois. Até o lance que eu faço, até sou expulso, vem 3 minutos depois. Eu não ofendi absolutamente ninguém e em momento nenhum tive outra intenção a não ser, faltou coragem a estar para apitar este jogo. Só isso. Ai, Dedê, que situação, hein? Um gesto horrível, nada a ver, não condiz. Eu sei que a pessoa tá pilhada, eu sei que o Abel, ele se entrega, ele mesmo sempre diz: eu sou o que mais quero ganhar, mas tem limite também. E o que chamou a atenção é que nem o Daronco, nem o quarto árbitro viram esse gesto do Abel Ferreira. E aí o VAR é que chama, inclusive leva o Daronco lá para o vídeo para ele poder analisar e aí tomar a decisão pela expulsão. Eu quero que você analise isso, porque é inusitado, não é normal a gente ver um técnico fazer esse tipo de coisa. Loirão, é óbvio que estamos na televisão, eu não posso usar a linguagem que eu usei aqui é a dos bastidores. Nos bastidores, né? Mas assim, o gesto do Abel, ele não contrariando as declarações do Abel, ela não é para o banco de reserva. Ele não faz isso para o banco de reserva, ele não faz isso para os jogadores, mostrando para os jogadores que o árbitro não teve coragem em não apitar uma jogada ou apitar uma jogada, né? Porque segundo ele falou: eu faço esse gesto para mostrar que o árbitro não teve coragem, né? Ele usou uma outra palavra, não teve coragem de apitar ou não apitar. Eu acho que ele está se referindo àquele lance do Marcos Rocha com o Gerson, que para mim foi falta ali. Foi falta do Marcos Rocha no Gerson. E aí ele vai e tem essa atitude aí. E essa atitude é direcionada para o quarto árbitro. Ela não é direcionada para o banco de reserva dele. Então eu acho que o VAR viu o replay e aí dá o toque no Daronco. Fala: o Abel teve um gesto obsceno e dá uma olhadinha lá no VAR, que para mim é para expulsão. E aí aconteceu a expulsão. Eu achei correta a expulsão, porque o Abel ele não faz o gesto direcionado ao banco de reserva dele. Ele faz o gesto direcionado ao quarto árbitro, como dizendo: vocês não tiveram coragem de repente, tomar uma decisão que, aos olhos do Abel, seria a decisão mais correta, favorável ao Palmeiras. Mas agora o lado do Alviverde, querendo ou não, Nicolete, assim, triste pela eliminação, e a gente vai avaliar isso, mas ontem parecia um momento de... É até estranho falar, né? De eliminação, mas de uma reconexão com a torcida também. É isso mesmo. É isso mesmo, Mário. Um beijo pra você, abraço a todos os companheiros, fãs de esportes. Além dessa reconexão, né, o palmeirense saiu ali com a sensação que o time deu sinais que vai se recuperar. A curva tá subindo novamente, depois desse momento de baixa, 3 derrotas consecutivas, 4 jogos sem vencer na temporada. Jogou bem, conseguiu pressionar o Flamengo, principalmente no primeiro tempo, com todos os problemas que o time teve. O Estevão ainda está machucado fora da equipe, não tem o Maurício, que já disputou a Copa do Brasil, o Zé Rafael, que não está 100%, ficou no banco de reservas. Depois, durante a partida, perdeu o Felipe Anderson, que tomou uma pancada no olho. O Mike saiu com dores musculares e mesmo assim o Palmeiras conseguiu pressionar, conseguiu mandar uma bola na trave no segundo jogo, no segundo tempo. Teve o gol anulado do Flaco Lopes. Foram 20 finalizações, bem diferente da atuação no Maracanã, que o time só conseguiu finalizar 2 vezes, com 6 defesas do goleiro rubro-negro, e no final até o Everton tentando o gol lá na área. Então, essa atuação do Palmeiras dá essa sensação que o time está passando por um momento de baixa e vai buscar mais uma reviravolta, vai buscar mais uma recuperação, assim como foi em 2021 e principalmente no ano passado, depois da eliminação na Libertadores. Então o torcedor saiu com essa sensação do Allianz Parque, inclusive aplaudiu o time após a eliminação. Palmeiras que voltou a vencer o Flamengo, como você lembrou aí, desde 2017 não vencia o Flamengo no Allianz Parque jogando em casa.
casa, então conseguiu a vitória, mas está eliminado da Copa do Brasil. Próximo jogo, mais problemas para o técnico Abel Ferreira. A gente citou aí esses jogadores machucados, o Felipe Anderson com essa pancada no olho e até o Veiga, que saiu muito desgastado da partida. Então fica aí a dúvida, qual será a estratégia para esse jogo contra o Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, porque semana que vem tem o confronto contra o Botafogo, também no Rio de Janeiro. Obrigada, viu, Nicolete, pelas informações também. A gente volta a conversar e na tela a gente tem, então, as finalizações do Palmeiras contra o Flamengo nos 2 jogos. E aí a diferença também do que foi o desenho dos 2 jogos, né? É que o placar foi diferente, o Flamengo foi mais efetivo quando teve também um número maior. Na ida com 2, na volta 20. No jogo de ida nenhuma certa e no jogo de volta 6 certas. Eu queria te ouvir, Mário Marra, sobre o jogo. Foi o que você esperava do comportamento do Palmeiras, do comportamento do Flamengo, de como o jogo se desenhou? Bom, primeiro que sim, parece enfadonho que a gente repete uma frasezinha quando muda a competição, né? Característica da competição. A Copa do Brasil vai fazer isso, né? Às vezes jogos completamente diferentes, porque um está estudando o outro num comportamento que vai terminar, em uma competição que vai terminar para um dos dois daqui a pouquinho. Né? Uma semana depois. Eu realmente fiquei surpreso com como o Palmeiras conseguiu botar o Flamengo lá para trás. O Flamengo teve muita dificuldade para jogar. O Palmeiras, a gente já tinha falado aqui, né, que o segundo tempo do jogo contra o Palmeiras, ainda que é uma amostragem muito pequena, 45 minutos, contra o Inter, né? Que aquilo já seria uma reconexão de time, que daria ali um alento, uma esperança, mas a concentração dos jogadores do Palmeiras, o que o Palmeiras fez no primeiro tempo, o Palmeiras fez no jogo, né? É que depois, na reta final, o jogo mudou de característica, foi muito legal. Palmeiras muito em cima, acuando o Flamengo de uma forma que eu não tinha visto na temporada. Alguém vai falar assim, mas aquele jogo do Bahia e tal. Não foi do mesmo jeito. Ali o Flamengo até fez uma opção. Vou jogar um pouco mais atrás, vou ganhar a bola e vou assustar o Bahia em jogada de contra-ataque. Com mudanças no Palmeiras, né, com Caio Paulista, que com liberdade para jogar, com essa característica ofensiva, é um jogador que vai render melhor, e para ele render melhor, é bom que tenha o Veiga um pouco mais recuado e que acesse o Caio, a gente está falando nele ou ele lá, participando. Com 3 zagueiros, eu achei o Palmeiras muito bom. Eu achei o Palmeiras, por isso, completamente justificável aquela atitude do torcedor assim que acabou o jogo, batendo palmas, porque o torcedor se sentiu representado em campo. Essas atitudes depois do jogo, elas são curiosas, porque o Flamengo classificado, eliminando um rival na casa, né, desse adversário, e a torcida do Flamengo, como o Pedro Henrique contou, talvez um pouco insatisfeita com a atuação. E o palmeirense, apesar da eliminação, aplaudindo o time. Faz sentido isso, Donk? Faz, pra mim faz. Considerando o que o Palmeiras apresentou, o desempenho de ter feito, pra mim, principalmente o primeiro tempo. A primeira metade do primeiro tempo foi um sufoco absurdo que o Flamengo sentiu. Ali parecia que o Palmeiras já reverteria o cenário e talvez abriria vantagem. Ainda no final do primeiro tempo, viu o Flamengo conseguindo respirar um pouquinho mais, mas considerando o peso do jogo, a resposta que o Palmeiras deu, o Palmeiras teve a centímetros de levar essa decisão para os pênaltis. Lembrou, acho que esse início é aquele do Palmeiras e São Paulo, do Paulista, lembra? Que a gente vai até pra Bafa pra voltar o resultado, Isso, né? E que a gente até avaliou aqui na época, e o Dudu contou isso pra gente, que talvez tenha sido a melhor atuação do Palmeiras, né? Exato. Do Abel. E a gente também não pode esquecer o episódio do CT e tudo mais, o quanto que também pra torcida demonstrar o carinho, o apoio que está junto com o time nesse momento. Só que eu ainda acho que na soma dos 180 minutos o Flamengo foi melhor. Para mim, o domínio do Flamengo no primeiro jogo, ele é superior ao que... Foi mais evidente. E também tem o fator que o Palmeiras dominou o jogo porque ele estava em desvantagem. Isso não pode ser ignorado. E o Flamengo exerceu esse domínio dentro de um contexto em que... o Palmeiras exerceu esse domínio dentro do contexto que ele precisava ir. Eu gostei muito das respostas também do Abel para a escalação. Com 4 homens por dentro ali, com o Veiga, o Felipe Anderson, Rony e o Flaco Lopes. O Veiga tendo muita liberdade. O Flamengo não conseguiu encaixar a marcação dele no primeiro tempo. Com os dois
alas sendo os caras que dando profundidade, o Caio Paulista fazendo um bom jogo pelo lado esquerdo, o lado de esquerdo da defesa do Flamengo, muita dificuldade para cima do Ayrton Lucas, para mim explorou muito bem aquele setor. Então, o Palmeiras deu uma resposta de uma boa atuação e também a forma como o Abel planejou esse jogo. Palmeiras e Flamengo. João Martins, o auxiliar do Abel, um dos auxiliares técnicos ali do Abel Ferreira, e também a presidente Leila. Os dois falaram depois do jogo. Vamos acompanhar. Não é fácil. Uma semana depois, conseguir superar as dificuldades que tivemos lá. Todo mundo fala que o Palmeiras não conseguiu, mas temos também que dar um mérito ao adversário. O Palmeiras não conseguiu por culpa própria, mas também pelo adversário que apanhou. Hoje foi exatamente o contrário. Hoje o Palmeiras esteve superior e, se olharmos para o rendimento do Flamengo, foi inferior devido ao que o adversário fez. E vamos tentar manter esta postura, vamos tentar manter este comportamento que é característica da nossa equipa e que não o perdemos porque tivemos um jogo menos conseguido. Eu não faço crítica, eu entendo Não, mas eu entendo perfeitamente, porque é impossível um time ganhar sempre. Você tem altos e baixos, sabe? Nós tivemos sim momentos difíceis, alguns jogos atrás, mas eu acho que, como vocês viram hoje, que nós nos recuperamos. Tá aí a presidente, apesar da eliminação, mostrando que acredita muito no trabalho, até porque, amigo Rafael Prats, Palmeiras jogou bola ontem, voltou a jogar. Foi eliminado, mas jogou. Tanto é que a torcida aplaudiu o time quando teve o apito final, apesar da eliminação. E uma pena ter perdido o lado direito, né, Prats? Perdeu no meio do primeiro tempo, né? O Mike estava muito bem, o Felipe Anderson não estava tão bem quanto o Mike, mas jogava bem por ali, né? A gente comentava até ontem que os jogos do Palmeiras no Allianz, ainda mais quando o Palmeiras tem de buscar resultados, está em desvantagem em algum confronto, são jogos muito rápidos. Se você não entrar rapidamente no jogo, entender como que o Palmeiras está jogando, você é muito dominado e fica muito acuado. E o Flamengo foi muito acuado ontem. Primeiro tempo, então, em 15 minutos, o Palmeiras não só tinha feito o gol com o Vitor Reis, que mais uma vez fez um grande jogo na defesa do Palmeiras, como já havia criado ali... Jogador de bola, muito bem. Esse garoto, hein? O Murilo fez um jogo muito bom também. E nessa marcação que o Palmeiras fazia, até inicialmente, até o Gomes marcava o Arrascaeta em alguns momentos, né? Era o Vitor Reis no Pedro, o Murilo um pouco no Gerson pela direita e o Gomes saindo à caça do Arrascaeta. E o Flamengo foi muito acuado e o Palmeiras jogou uma partida, Abel, suficiente para pelo menos forçar os pênaltis. No segundo tempo, o jogo foi mudando, obviamente, porque aí vai passando o tempo, tem alteração, alguns jogadores vão cansando um pouco mais que os outros. O Palmeiras ficou muito na reta final, levantando a bola na área, mas começou a ganhar rebote, começou a ganhar escanteio, começou a ganhar lateral perto da área. O Palmeiras ontem fez o suficiente para mim para ter feito pelo menos um segundo gol. Né? Fez até o segundo gol. Assim como o Flamengo no primeiro jogo, também fez o suficiente para fazer mais do que 2. Também. Né? Eu acho que parecidos os dois jogos. Em relação aos jogos, Abel, se não justiça, né, mas o merecimento para mim, se a gente tivesse os pênaltis ontem no Allianz Parque. Eu acho que o domínio do Flamengo no primeiro jogo é comparável ao domínio do Palmeiras ontem. Porque o Palmeiras entrou com o Mike aberto de um lado, o Caio Paulista do outro e os dois atacantes e 2 meias por trás, o Felipe Anderson e o Gabriel Veiga. Só o Aníbal Moreno. Se ele faz isso aí, hein? Hoje tá difícil, hein? Rafael Veiga e o Felipe Anderson. Só o Aníbal Moreno de marcação, assim, no meio de campo. Só que como ele vai com uma volúpia enorme, né? Com muita intensidade, ele começa o jogo, os primeiros 15, 20, 25 minutos, alucinantes do Palmeiras. Fica zonzo ali. Aquilo que eu falava 2 ontem. gols ali já no começo, hein? Sim. Falava ontem, né, Abel? Você me perguntava o que precisa mudar? A atitude. E mudou a atitude. Foi um time completamente diferente. Um time que encontrou a sua estratégia, a sua pegada, foi no calor da torcida, se lançou ao máximo, resgatou aquela competitividade que a gente conhece do Palmeiras. Mas é claro... Por que não fez isso no Maracanã? Porque não conseguiu? Porque não conseguiu, Abel. É inacreditável. Vamos lá, vamos entender que existe uma coisa no futebol chamada fator casa, Abel. Opa! Aí sim, encaixou. E aí você tinha 2 grandes times que jogam bom futebol. O Flamengo ficou mais à vontade diante da sua torcida e o Palmeiras devolveu isso, mas não conseguiu devolver o número de gols. O tamanho do campo, a bola também é redonda. No caso ali, o gramado foi diferente, né? É um gramado que dificulta o time do Flamengo. Precisava jogar tão mal no Maracanã. Não é um time de velocidade, é um time de técnica. Sim. E o Palmeiras, ao contrário, é um time mais de velocidade, mais objetivo, direto.
reto, mais agressivo, mais intenso. Então, o gramado sintético dele, ele está mais adaptado a isso que o Flamengo. Assim como o Flamengo está mais adaptado ao gramado do Maracanã do que o Palmeiras. Isso tem um peso, mas é todo o ambiente que cerca, toda a história do Palmeiras de primeira buscar vez que o resultados Palmeiras em ganhou do casa. Flamengo nesse mesmo gramado nos últimos 6, 7 anos. Porque ontem o Palmeiras não teve a postura covarde que teve no jogo do Campeonato Brasileiro. No jogo do Campeonato Brasileiro, em que o Flamengo também foi covarde, foi um jogo horroroso. Os dois foram covardes? 0-0. Foi um jogo com dois times que tinham medo de perder. Ninguém entrou pra ganhar. Eu falei isso aqui na época, você vai lembrar. Ontem não. Ontem o Palmeiras falou assim, eu vou ganhar esse jogo. E foi muito legal de ver um time com intensidade, com coragem, com ambição. Só que não foi o suficiente. Não chegou ao que o Palmeiras precisava. Teve um gol anulado. E aí eu aquelas linhas mágicas que o senhor adora, que eu acho horroroso. O que eu adoro, eu deixo de adorar. É o que existe hoje da regra do futebol. Olha, e o Palmeiras tá funcionando dessa forma e para mim estava impedido. E o VAR indicou isso. Software. Todo palmeirense sente falta de um fazedor de gols. De um cara que vai decidir jogo. Falta isso ao Palmeiras. Ontem o Palmeiras teve oportunidades. Hoje seria o Estevão, né? Hoje seria o Estevão, mas na ausência dele... Flaco Lopes. Mas já há algum tempo... Mas vai perguntar pro palmeirense se ele gosta do Flaco Lopes como grande atacante do Palmeiras. A torcida palmeirense há algum tempo tem uma carência de um cara ali que é o fazedor de gol. A bola chega, mal comparando, e eu não querendo comparar, na verdade, o Pedro é esse cara do Flamengo. As oportunidades, as poucas que ele tem, normalmente ele guarda. Ontem não chegou bola nenhuma, né? Palmeirense, então, na sua leitura, na sua fala, eu entendo o que você quer dizer. O palmeirense quer um Caleri, quer um Pedro, quer um Cano de 2023... Não é isso? Ou até mesmo... um Edmundo. Uma possível chegada do Gabi. Uma possível chegada do Gabi pode dar esse cara. Mas ontem eu senti um Flamengo muito mais de tá 2-0, vamos tentar administrar e ver o que dá, do que qualquer outra coisa. O Palmeiras não deixou o Flamengo respirar. Foi uma intensidade. E aí o palmeirense se lamenta também pelo lado direito que perde durante o jogo, porque o Felipe Anderson com o Mike estava funcionando. Né? Estavam rolando algumas trocas ali interessantes para o Palmeiras, mas falta o fazedor de gol, falta o cara que vai receber uma bola melhor dentro da área, como foi a primeira oportunidade do Palmeiras com o Flaco Lopes. Ele dá uma espanada na bola, a bola sai devagarzinho ali para a linha de fundo e só. Olha o Rony aí. Então falta um fazedor de gol, falta um cara com mais personalidade dentro da área. Eu não estou dizendo que o Flaco Lopes não presta ou que o Rony não presta, não é isso. Mas falta um cara diferente, um cara decisivo. O Estevão, na ausência dele, que é o cara diferenciado... Que foi o Hendrick ano passado, né? Quem assume esse protagonismo, né? Ontem estava dividido. Ontem o Veiga fez uma partida muito boa no primeiro tempo. Não entendi a alteração, talvez uma condição física. Pediu para sair, Nath. Talvez talvez uma condição física, porque ele ditou o ritmo do jogo do Palmeiras. Ele que foi o cara ali de ligação, principalmente pelo lado esquerdo, mas flutuando muito, passeando muito ali já no campo ofensivo. E o Flamengo pouco chegou. Das oportunidades que teve, não conseguiu ser efetivo. Essas linhas mágicas que a gente sabe que não é nada conclusiva, porque a gente sabe a hora que... Isso aí, pra mim, eu não consigo ver impedimento. Eu não consigo ver do frame que sai a bola do pé. Mesma coisa a questão do pênalti. Acho que ontem tem duas reclamações certas. O pênalti do Murilo, que o Murilo pôs a mão na bola. O Flamengo tem que reclamar sim, o Palmeiras tem que reclamar sim. Acho que ontem tem dois lances principais aí. Eu não tô nem falando do lance do Gerson, tá? No primeiro tempo. O lance da mão do Murilo e o lance do impedimento do Flaco Lopes, que pra mim não tem conclusão nenhuma de impedimento. E se o Everton faz esse gol? Agora, pro palmeirense... Sobrou pra ele, hein? Não tem si. Pro palmeirense dá aquela coisa assim, pô, jogamos bola. Tem uma Libertadores pra decidir. Na hora de jogar bola o Palmeiras também, né? Tem uma Libertadores pra decidir contra o Botafogo. Né? Primeiro jogo no Rio, o outro tem um brasileiro para se recuperar. Tem um brasileiro para se recuperar depois de uma sequência de derrotas. Mas é muito dura a derrota. Muito ruim. É muito claro duro, porque uma derrota para o grande rival dos últimos anos. Sim. É uma eliminação direta. Isso é um baque. Claro, e é um baque. Fica fortalecido. Não é motivo. Fortalece, claro que sim. Não, baque é o Tite. É o Tite, não. Mas emocionalmente Não, claro que é. É um sofrimento, embora o reconhecimento, né? Sim. Reconhecimento da torcida pelo esforço do time, que foi claro no jogo de ontem. Sim. Agora, essa questão da arbitragem, o Simon vai falar, tem muita coisa aí que eu discordo. Já temos o Simon? Eu também.
Chama o velho. Então vai, deixa eu ouvir o velho falar. Chama aí você. Carlos Simon, igual no lado do Palmeiras. Correto ou incorreto? Vai lá, direto você. Arrebenta a boca do balão. Pô, olha aí, o Rafael é brincadeira. Esse cara é medalha de ouro em skate. Mas muitas polêmicas a respeito desse jogo, e não ia ser diferente. E evidentemente que os caras já estão... Agora é a vez do Flamengo, que ficou na competição, pressionar a arbitragem pro jogo futuro. Claramente o Braz está fazendo isso aí. Mas enfim, né, vamos pontualmente aos lances. Esse lance aí... para mim, eu nos meus comentários, desde que quando começou, eu tenho considerado o gol legal, porque não é a questão do frame, tá? Sempre lembrando que são 30 frames por segundo, tá? A Renata Ruel, nossa competente colega, entrevistou um professor universitário do Paraná de biomecânica e explica nitidamente, está lá no site da ESPN para quem quiser ver, a questão de 30 centímetros para mais, 30 centímetros para menos, tá? Então não tem como você cravar, dizer, ó, tá impedido. Olha, não tá impedido. Não tem como. Não tem ganho técnico nenhum, tá? Eu penso que com a alteração do Arsene Wenger, aquela questão de todo o corpo à frente, só os pés que serão a base, vai melhorar bastante. Todos esses gols que nós estamos vendo aí, pelo fio do cabelo, pela ponta do nariz, pela ponta da chuteira, serão confirmados. Ponto, já vai ser um ganho enorme, tá? Então não tem como tu cravar. Eu, para mim, nos meus comentários que faço sempre, eu considero esse lance aí que não é claro que você vai dizer, olha, tá impedido. Não tem, a não ser que seja essa Connect Ball que teve na Eurocopa aí, o impedimento semiautomático, enfim, senão vai ficar essa dúvida sempre. Outro dia eu falava com meu amigo Sandro Meirahit, ele que tá na MLS, sobre isso aí, e lá na MLS o que eles fazem, meus Abel, Nath, enfim, Rafael e Eugênio, eles não colocam as linhas. Quando é um lance assim, não colocam as linhas. Por quê? Porque os americanos entendem que não é 100% confiável o negócio. Então os americanos lavam as mãos. Os americanos, então, Simon, eles gostam de entretenimento, esporte também é entretenimento. E o grande momento do futebol é o gol. O americano não trabalha para cortar cesta no basquete, não trabalha para cortar gol, que nem essa palhaçada dessas linhas aí. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que ontem jogou um baita futebol, o Palmeiras que jogou muito bem, o Palmeiras que voltou a trazer confiança para a torcida, né? O Palmeiras ontem jogou muito bem, né? Tiveram alguns destaques, como o Vitor Reis, que cara sensacional, joga demais, tá? E ele tá começando, viu? Ele tá começando a amadurecer, ele ainda vai amadurecer. Imagina aí o quanto de bola esse cara não vai jogar, né? Um zagueiro incrível que o Palmeiras tem no seu elenco. O Palmeiras ontem começou a jogar um futebol muito bom. Os primeiros 15 minutos do Palmeiras, os primeiros 25 minutos do Palmeiras foi avassalador, né? Pecou em algumas finalizações que poderia ter feito o segundo gol ainda nesse período de 25 minutos, tá? O Palmeiras tinha total condições de fazer, né, os 2-0 no mínimo nesses primeiros 25 minutos. Eu participo de alguns grupos aqui que tem alguns flamenguistas que disseram, se continuar assim vai ser 4-0, né? Se continuar assim vai ser 4-0. E infelizmente, depois dos 25 minutos, o Palmeiras não teve mais aquele ritmo, lógico. Cansa, você tá numa adrenalina muito forte, você tá numa intensidade muito forte, e aí cansa. Isso é normal, né, do ser humano, isso é normal. Os caras não conseguem passar mais 45 minutos na mesma intensidade, porque aí fica impossível, né, de fazer isso aí. Mas o Palmeiras venceu, infelizmente não passou, né? Tem muito a ver com o que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Se o Palmeiras tem feito um bom resultado, né? No mínimo um empate, ou até mesmo perdesse de 1-0 no Rio de Janeiro, tivesse jogado mais futebol no Rio de Janeiro, a gente poderia estar contando aqui outra história, estar comemorando o Palmeiras passar de fase e principalmente em cima de quem deveria ser, né? Mas isso aí acontece, isso é algo do futebol, mas o Palmeiras deu indícios, tá? O jogo de ontem mostrou que o Palmeiras deu indício que está voltando a ser aquele Palmeiras vitorioso. Ontem o Palmeiras jogou totalmente diferente do que vinha apresentando, um futebol 10 mil vezes melhor do que vinha apresentando. E é esse Palmeiras que a torcida merece assistir. É esse Palmeiras que a torcida compra o ingresso e vai para o estádio assistir. É esse Palmeiras que vai para cima, que não desiste, tentou até o último lance, né? É esse Palmeiras aí que a torcida quer. É com esse Palmeiras aí que vocês vão evitar, de parte da torcida organizada, ir lá no CT, tá? Com esse futebol dá sim para sonhar com Libertadores, dá sim para sonhar com o Campeonato Brasileiro. E lembrando que esse final de semana
tem novamente um confronto contra o Flamengo, dessa vez lá no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. E acredito que se o Palmeiras jogar da forma que jogou ontem, tem grandes chances sim de vencer o Flamengo e ganhar mais 3 pontos e, né, subir na tabela. E aí, o que é que vocês acharam? O que é que vocês têm a falar sobre o jogo de ontem do Palmeiras? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!